compartilhar a tela com vocês. Vou abrir aqui o exercício para a gente ler junto e a gente vai resolver. Então, aqui, atividade avaliativa. Eu vou corrigir o primeiro exercício, que fala o seguinte: um pistão contém gás dióxido de enxofre, SO2, a 516,96 Kelvin e 394 kPa, com volume de 0,01 metros cúbicos. Esse gás é então comprimido lentamente em um processo isotérmico até 788 kPa. Mostre se é razoável Z aproximadamente igual a 1, assumir que esse gás se comporta como um gás ideal no estado 1 e 2. Determine o trabalho realizado durante o processo. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia nessa questão é que a gente utilize o diagrama de compressibilidade, que traz Z, que a gente obtém o valor de Z a partir da análise do diagrama. Se for aproximadamente igual a 1, a gente pode assumir que o gás é um gás ideal e a gente pode utilizar fórmulas para gás ideal para o cálculo de trabalho. Então, a gente pode simplificar a integral do trabalho utilizando uma fórmula mais simples que é utilizada para gases ideais. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer todas as vezes que eu vou realizar um problema, que eu vou fazer algum cálculo, eu gosto de anotar os dados desse meu problema. Porque quando eu anoto os dados, eu consigo visualizar melhor. Se vocês quiserem usar o mesmo sistema, aquelas questões, aquelas mesmas perguntas para o cálculo dessas questões, para a resolução dessas questões, vocês podem utilizar. Mas essas questões, elas são mais simples em relação às que a gente está estudando recentemente. Então, dá para poder fazer sem ter que seguir todas as etapas. Então, eu vou anotar aqui, só customizar aqui um pouco. Então, eu vou anotar aqui, essa é a primeira questão, é Q1, e eu vou anotar os dados relacionados ao SO2. Então, foi dado alguns dados para um estado inicial 1. Então, eu tenho o estado 1 e foi dado que a temperatura é igual a 516,96 Kelvin. Foi um processo isotérmico. O que significa isso? Se o processo é isotérmico, significa que a temperatura ela é constante, tanto no estado inicial quanto no estado final. Quando a gente faz o diagrama e desenha uma isoterma, eu falo para vocês, nessa curva, nessa isoterma, a temperatura é constante. Então, isoterma, isotérmico indica temperaturas constantes. Então, a minha temperatura inicial e a final, elas vão ser iguais. Foi dado um valor de pressão inicial, que é igual a 394 kPa. Metros cúbicos, e foi dito que houve uma compressão. Se houve uma compressão, houve variação de fronteira, então houve trabalho.
Porque se fosse dito no problema que o volume é constante, não haveria variação de volume, então a gente poderia considerar que a variação de volume é zero, portanto, o meu trabalho é zero também. Então, como houve uma compressão, eu não posso falar que o trabalho é zero. E foi dito que no estado 2, no estado 2, a temperatura, então, é a mesma. T2 vai ser igual a 516,96 Kelvin. E a pressão P2 vai ser igual a 788 kPa. Ou a gente pode escrever aqui igual a 0,788 MPa. Qual unidade eu vou utilizar? Você vai escolher. Então, o importante é que as unidades sejam as mesmas quando a gente for fazer os cálculos para a temperatura reduzida e pressão reduzida. Então, a letra A pede para a gente identificar se Z é aproximadamente 1 para os dois estados. Se for 1 para os dois estados, eu posso considerar como sendo um gás ideal e posso fazer cálculo de trabalho usando fórmulas para gás ideal. Então, eu vou calcular aqui. Primeiro, para eu chegar e analisar o gráfico de compressibilidade, eu preciso obter valores de temperatura reduzida, porque o gráfico tem curva de temperatura reduzida, eu tenho o eixo Y em função de Z e o eixo X em pressão reduzida. Então, eu preciso pelo menos ter os valores de temperatura e pressão reduzidos para achar Z no Y, no eixo Y. Então, TR é igual a temperatura no estado dividido pela temperatura crítica da substância. Temperatura crítica é um valor tabelado, tem vários valores de temperatura, de grandezas críticas no ponto crítico, né? Na tabela A.8 do livro. Então, eu vou buscar esses valores nessa tabela. Pressão reduzida é igual a pressão dividido pela pressão no ponto crítico. E eu sei pela tabela que a minha temperatura crítica é igual a 430,8 Kelvin e a minha pressão crítica é igual a 7,88 MPa. Então, eu vou nessa tabela A.8, procuro os dados para o SO2. E aí eu pego esses dados para a resolução do problema. No caso agora, eu vou substituir na fórmula temperatura no estado, primeiro para o estado 1. Então, primeiro eu vou fazer o cálculo para o estado 1. Eu vou substituir. TR vai ser igual a temperatura no estado 1 é 516,96 Kelvin, dividido pela temperatura crítica que eu peguei na tabela. Fazendo essa divisão, eu vou ter que o meu TR, que é a temperatura reduzida, é igual a 1,2. Agora, eu vou calcular a pressão reduzida, que é igual ao valor de pressão que foi dado. Prestando atenção que a pressão crítica está em MPa, aí você tem que transformar ou kPa para MPa ou MPa para kPa. Eu vou transformar kPa para MPa. Então, a pressão que é 394 kPa fica 0,394 MPa dividido por 7,88
788 MPa. Fazendo essa conta, eu vou ter que a minha pressão reduzida vai ser igual a 0,05. Bem, o que eu faço agora? Agora eu vou buscar o gráfico de compressibilidade, que também tem no final do livro de vocês. Eu vou abrir aqui a minha apresentação, porque eu tenho um gráfico nela. Essa apresentação eu já enviei para vocês e já fiz uma videoaula em relação a ela. Então, só para a gente conseguir mostrar aqui como que eu faço para... Vocês vão buscar o diagrama de compressibilidade generalizado na apostila não, no livro. E aí, se vocês observarem aqui, o eixo Y é fator de compressibilidade e o eixo X, pressão reduzida, e essas curvas são isotermas, ou seja, as curvas para temperaturas constantes com valor de TR, que é a temperatura reduzida. Então, o que eu faço? Eu busco a curva correspondente ao valor que eu calculei. TR, eu calculei 1,2. Então, TR está aqui, ó, 1,2. Esse valor aqui. Isso. Então, aqui eu tenho a minha curva 1,2. O meu valor de pressão reduzida calculado foi 0,05. Aqui tem 0,01. 0,05 está mais ou menos por aqui. Então, agora eu vou interceptar essa curva minha, 1,2, em relação a esse ponto. Se vocês observarem, 1,2, se eu subir aqui na curva, quando eu chegar aqui aproximadamente perto do meu ponto, vai estar mais ou menos aqui, ó. Muito próximo de 1, praticamente 1. Então, eu posso falar, aí se eu subir aqui uma linha, né, tracejada, até interceptar, minha linha tracejada vai ser bem torta, né? Mas, tipo, a ideia é subir uma linha que intercepta a curva da temperatura, e aí, nesse ponto, a gente vê a correspondência em relação ao eixo Y, que é o fator de compressibilidade. Nesse caso, o valor deu muito perto de 1, então eu posso falar que para o estado 1, que a gente está fazendo conta, que em relação a esses dados aqui, eu posso afirmar que o meu Z ele é aproximadamente 1. Ou seja, para o estado 1, eu posso considerar como sendo um gás ideal. Agora, eu vou tratar do estado 2, vou realizar o mesmo processo para poder saber se no estado 2 eu também posso considerar como sendo um gás ideal. Então, eu vou calcular TR e o PR. Se vocês observarem, TR vai ser o mesmo do estado 1. Por quê? Porque a temperatura crítica é a mesma, é sempre um valor fixo, porque a temperatura no ponto crítico não varia. E a temperatura é a mesma no estado 2 e no estado 1. Então, a mesma conta que eu vou fazer, então eu só vou colocar aqui 1,2 porque é a mesma coisa. No caso da pressão reduzida, agora eu tenho um valor de pressão diferente. Então, 0,788 MPa dividido por 7,88 MPa. Isso aqui vai ser igual a um valor de pressão reduzida de 0,1. Então, voltando, né, para o meu gráfico, o meu valor de temperatura reduzida continua sendo a mesma curva. Só que agora, o meu valor... Oi? Meu, só volta um pouquinho lá. Aquela no estado 2 do PR, quanto você achou que é o valor lá? No Perdi. estado 2 TR, Esse eu 0,788. Esse daqui, o É, PR, né? O PR. PR, o P2, ele foi dado no problema. Ah, ok.
Só que E se você aí eu só dividiu... transformei para MPa. Oi? Ah, tá. Aí você pegou 0,788 MPa e dividiu por 7,88 MPa. Aonde que saiu MPa, esse? que a Ah, pressão lá em cima. crítica, eu peguei na tabela. Ok, então. Certinho? Beleza. Então, aí voltando lá para o gráfico, a gente vai pegar agora o meu ponto é 0,1. Então, eu vou subir aqui nessa linha aqui até tentar interceptar a minha curva 1,2. Continuando subindo aqui, ó, ela tá mais ou menos aqui, ó. Ela tá acima de 0,95, ela vai estar mais ou menos 0,98. Então, voltando aqui, ó, tá muito perto de 1 também. Então, como eu quero que seja aproximadamente 1, eu posso considerar 0,98 é muito próximo. Então, a gente considera como sendo 1. Então, sendo assim, o que eu posso concluir? Que eu posso tratar o meu sistema como sendo um gás ideal. E aí eu tenho algumas variações na fórmula de trabalho com gases ideais. Vai depender dos dados que eu tenho. Então, eu posso ter a fórmula igual que a gente já deduziu em aula. P1, V1, ln de P, 1 sobre P2. Tem outra fórmula para gás ideal que a gente coloca aqui, nRT, usa volume. Vai depender dos dados que eu tiver disponível para utilizar. Então, eu escolho a fórmula de acordo com os dados que eu tenho. Nesse caso, eu tenho os valores de pressão inicial e pressão final, e foi dado o volume inicial. Então, agora eu vou só substituir os dados para achar o trabalho. Então, meu trabalho vai ser igual. A pressão inicial é 394 kPa, que multiplica o meu volume inicial. Lembrando que kPa vezes metros cúbicos dá quilojoule, metros cúbicos. Aqui vai ser ln de 394 dividido por 788. Os dois têm que estar na mesma unidade, porque eu vou simplificar. Para eu simplificar aqui. E aí a proporção dá a mesma, contanto que as unidades sejam as mesmas. Meu W, fazendo a conta, eu vou obter que W é igual a 3,94 quilojoules, que eu já transformei quilopascal vezes metros cúbicos, que multiplica menos 0,693. Então, o valor do meu trabalho vai ser igual a menos 2,73 quilojoules. Então, essa é a resposta da questão. Vamos olhar agora a questão 2 e corrigir ela também. Vou voltar, então, lá no exercício para a gente ler ele junto. A questão 2, então, diz o seguinte: um conjunto cilindro-pistão contém inicialmente 0,2 metros cúbicos de dióxido de carbono a 300 kPa e 100 graus Celsius. Pesos são, então, adicionados a uma velocidade tal que o gás é comprimido segundo a relação PV elevado a 1,2 igual a constante. Admitindo que a temperatura final seja igual a 200 graus Celsius, determine o trabalho realizado nesse processo. Dica:
assuma que o gás seja ideal, dei duas opções de fórmula, né? PV igual a nRT com R universal, ou PV igual a mRT com R específico para a substância, que esse R é tabelado nas tabelas termodinâmicas para cada substância. Então, voltando para realizar o exercício, subir aqui. Beleza. Deixa eu aumentar aqui a configuração. Aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu sempre faço é anotar os dados do meu problema para eu saber com o que eu estou mexendo e quais os dados que eu tenho. Então, os meus dados são em relação ao CO2. Eu tenho em um estado inicial, um estado 1, eu tenho V1 igual a 0,2 metros cúbicos, P1 igual a 300 kPa, temperatura 1 igual a 100 graus Celsius, que eu já vou transformar para Kelvin, porque eu estou mexendo com gás ideal, e com gás ideal a gente sempre trabalha com Kelvin. Tem agora um estado 2. O que eu sei sobre o estado 2? Eu sei que está acontecendo um processo que a gente chama de politrópico. O que é um processo politrópico? Quando eu tenho essa taxa de variação aqui. No nosso caso, o N é igual a 1,2. Então, eu posso tratar essa questão como sendo um processo politrópico. Está acontecendo uma compressão e a temperatura 2, temperatura final, eu sei que é 200 graus Celsius. E quero saber o trabalho nesse processo todo. Então, vamos continuar calculando aqui. Eu sei, então, por ter um processo do tipo politrópico, que P vezes V está elevado a N, essa taxa é constante e N tem que ser diferente de 1. Nesse caso, o meu N vai ser igual a 1,2. O que eu vou fazer então? Existe uma fórmula, trabalho de 1 até 2 de PDV. Quando eu tenho um processo politrópico, eu tenho uma fórmula para cálculo de trabalho que é igual a P2V2 menos P1V1 dividido por 1 menos N, que a gente já deduziu essa fórmula em aula remota, gravada. Então, tem essa dedução gravada para vocês. Eu vou assumir que é um gás ideal e eu vou poder utilizar uma daquelas fórmulas que eu passei para vocês. Eu vou usar PV igual a mRT. Por que eu vou usar essa fórmula? Porque eu vou tentar modificar a fórmula inicial de modo que eu tenha os dados para poder usar, né? Então, eu preciso ter os dados para fazer, todos os dados para fazer as contas. Então, eu vou substituir esse termo P2V2, P1V1. Como é que eu vou substituir? Eu sei que PV igual a mRT. Então, PV é igual a mRT. Então, seria P2V2 seria igual a mRT2. P1V1 seria igual a mRT1. Então, seria o seguinte. Esse termo aqui, ó,
Vou anotar ele aqui. Ele seria transformado da seguinte forma. Eu teria substituindo P2V2 por MRT2, fecha parênteses, menos MRT1. MR são constantes, a massa e o R específico do CO2. E eu posso transformar isso aqui, eu posso pegar MR isolar, que fica T2 menos T1. Esse MR-T2 menos T1 é a mesma coisa de eu escrever P2V2 menos P1V1, por causa dessa fórmula que eu falei para vocês que vocês poderiam utilizar. Substituindo, então, nessa fórmula aqui do trabalho, eu vou ter que o trabalho vai ser igual a MR T2 menos T1 dividido por 1 menos N. Então, essa fórmula é a mesma coisa de eu fazer isso aqui. Agora, eu vou descobrir qual que é o valor de MR, porque MR eu não tenho. Mas eu vou poder descobrir isso da seguinte forma. Eu posso, como foi dito aqui inicialmente, a relação PV é igual a constante. Então, tanto P2V2 quanto P1V1 dá o mesmo valor, que é constante. Então, a gente pode escolher um estado. A gente tem a fórmula aqui, ó. Eu vou escolher P1V1 igual a MRT1. Ou seja, essa relação dá um valor que é constante, que se for P2V2, vai dar esse valor constante também. Então, eu posso falar que MR é igual a P1V1 dividido por T1. E agora, eu vou substituir os valores para achar MR. MR, então, vai ser igual a P1 300 kPa vezes 0,2 metros cúbicos, que é V1, dividido por 373,15, que é o... Descendo aqui mais um pouquinho, fazendo essa conta, eu vou obter que MR vai ser igual a 0,1608 kPa metros cúbicos quilojoules dividido por Kelvin. Agora eu tenho MR, vou substituir nessa fórmula aqui, ó, de trabalho. Então, trabalho vai ser igual o meu valor de MR 0,1608 quilojoules por Kelvin, que multiplica T2 menos T1, 473,15 Kelvin menos 373,15 Kelvin, fecho parênteses. Isso tudo dividido por 1 menos N. E o meu N ele é igual a quanto? O meu N é igual a 1,2. Fazendo essa conta, então, esse valor multiplicado pela essa diferença dividido por 1 menos 1,2, o meu trabalho tem que dar o valor de menos 80,4 quilojoules. Essa é a resposta da questão. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, tá, gente? Pode interromper a aula para a gente continuar. Agora a gente vai fazer a questão 3. Vamos ler a questão juntos aqui. Uma amostra de gás é comprimida de um volume inicial igual a 5 litros para um volume final de 2 litros. Calcule
o trabalho feito quando a pressão e o volume estão relacionados pela equação P igual a V elevado a menos 3. Bem, aqui a gente tem que lembrar como que a gente faz integral, né? Relembrar algumas propriedades de integral para a gente conseguir fazer a conta. Então, a gente usa, tem que lembrar, porque na termodinâmica a gente usa integral, derivada parcial, em cadeia. Então, vamos relembrar aqui. Eu tenho Q3. Eu vou anotar os dados igual eu sempre faço. Então, os meus dados são volume inicial igual a 5 litros. Quando eu trato de trabalho, eu sempre trato em metros cúbicos. Então, eu já vou transformar para metros cúbicos para poder substituir certo na fórmula. Então, fica 0,005 metros cúbicos. Volume final vai ser igual a 2 litros, que vai ser igual a 0,002 metros cúbicos. Lembrando que 1 litro corresponde a 0,001 metros cúbicos, e por isso que eu obtive esse resultado. Então, vamos lá. A fórmula inicial para a gente calcular trabalho é uma integral com volume inicial a volume final de P dV. Todas as vezes que eu uso as outras fórmulas é porque eu fiz uma simplificação dessa inicial. Então, eu atribuí pré-requisitos para simplificar, para eu não precisar calcular a integral. Mas quando é dado que P está em função de V de alguma forma, eu preciso usar essa fórmula da integral mesmo. Eu não consigo simplificar ela, porque P está variando em relação a V com essa relação. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir P nessa fórmula. V inicial, V final. Aqui fica V menos 3 dV. Bem, agora a gente vai lembrar como é que a gente faz para fazer o cálculo de integral de V menos 3, de uma variável elevado a um número negativo. Então, para a gente relembrar aqui, quando eu tenho a integral de x elevado a n dx, é igual a x n mais 1 dividido por n mais 1, e isso é a mesma coisa que acontece com menos 3. Vai ser menos 3 mais 1, menos 3 mais 1. Então, vamos fazer aqui. W vai ser igual, abre colchetes aqui, V menos 3 mais 1, dividido por menos 3 mais 1, fecho aqui. Isso aqui é a mesma coisa de eu falar, abre novamente, que é V menos 3 mais 1, menos 2, dividido por menos 2 embaixo. E isso é a mesma coisa de eu colocar esse sinal negativo aqui na frente, esse sinal aqui de baixo. E como aqui está com expoente negativo, eu passar ele para baixo para ele ficar positivo. Então, ficaria 1 dividido por 2, que multiplica V elevado ao quadrado. Isso no intervalo de V inicial a V final. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores aqui. Eu sei que o meu V inicial é igual a 0,005 metros cúbicos. Sei que o meu V final é igual
0,002 metros cúbicos, e eu vou substituir agora na minha expressão que eu obtive pela integral. Então, W vai ser igual, substituindo, né? Eu vou ter colchetes, abre parênteses, menos 1 dividido por 2, que multiplica 0,002 ao quadrado, fecha aqui, menos, não era para fechar o colchete, não, mas agora já foi. Abro aqui de novo, fazer igual que eu fiz lá de cá, não precisava tantos parênteses, mas agora já foi. 2 que multiplica 0,005 elevado ao quadrado, fecho, e agora eu vou fazer a conta. Fazendo essa conta aqui, eu vou obter que W vai ser igual a menos 125.000, mais, menos com menos, 20.000. Isso aqui vai dar igual, que trabalho vai ser igual a menos 105.000 joules, ou menos 105 quilojoules, que é a nossa resposta final. Então, essa é a resolução da questão 3. A questão 4 é parecida com essa, no sentido que tem outra relação de P com V e é outra integral que a gente tem que realizar. Então, vamos ler aqui a questão. Um gás se expande aumentando em 500 metros cúbicos o seu volume inicial, que tinha o valor de 165 metros cúbicos. Durante a expansão, a pressão e o volume estão relacionados pela equação P igual a 1 sobre raiz de V. Determine o trabalho realizado pelo gás durante a expansão. Então, voltando aqui para a gente fazer o cálculo. Novamente, a gente vai precisar revisar questões de integral. Então, vamos fazer aqui novamente. Questão 4. Eu tenho aqui os meus dados, que foram dados no problema, que o volume inicial vai ser igual a 1,65 metros cúbicos, que o volume final vai ser igual a 665 metros cúbicos, e a minha relação entre P e V é igual a P igual a raiz quadrada, a 1 sobre a raiz quadrada de V. Então, vamos começar. Primeiramente, vou anotar a fórmula aqui de trabalho, que é a integral de V inicial a V de P dV. Agora, eu vou substituir P, porque eu tenho uma relação entre P e V. Então, eu posso substituir o P por 1 sobre raiz quadrada de V. Aqui vai ser igual a V inicial, V final, 1 sobre raiz de V, dV. Agora, o que eu posso falar sobre 1 sobre raiz de V? Eu posso falar que é a mesma coisa que eu escrevesse 1 dividido por V elevado a meio dV. É a mesma coisa. E também é a mesma coisa se eu escrevesse V inicial a V final de V elevado a menos meio dV. Se for V elevado a menos meio, eu posso usar a mesma relação que eu usei no exercício anterior, colocando menos meio
mais 1, e embaixo menos meio mais 1. Então, dá para resolver da mesma forma. Então, vamos lá. Lembrando como é que faz aqui, W vai ser igual a integral. Agora eu já vou direto para o cochete, você vai ficar V menos 1 meio mais 1, dividido por menos meio mais 1. Lembrando aqui, ó, só uma observação, menos meio mais 1 é igual a menos 1 mais 2, tudo dividido por 2, eu vou ter igual a meio, ok? Só para a gente lembrar aqui, entre o limite de V inicial a V final. Então, isso aqui vai ficar igual a V elevado a meio, porque menos meio mais 1 é meio, dividido por meio entre V inicial e V final. Isso aqui é a mesma coisa da passar inverter, isso aqui está dividido, né? Então, eu posso multiplicar o V pelo inverso do termo denominador. Então, ficaria 2V elevado a meio de V inicial a V final. E ainda posso falar que o W vai ser igual a 2 raiz quadrada de V, porque é a mesma coisa, entre V inicial e V final. Então, eu cheguei na minha expressão final para trabalho. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou substituir o intervalo entre V final, entre V inicial e V final. Então, ficaria com a substituição W vai ser igual, abre colchetes, parênteses, 2, que multiplica a raiz quadrada do volume final, fecho, menos 2, que multiplica raiz quadrada do volume inicial, fecho, fecho, fazendo esse cálculo, eu vou ter 51,6 menos 25,7. W vai ser igual a 25,9 joules. Essa, então, é a minha resposta final. E para finalizar a correção e finalizar a aula hoje, falta só a questão 5. E a questão 5, para quem tentou fazer, deve ter achado a questão que ela é a mais simples de todas que eu passei para vocês fazerem. A 5 ela é a mais simples. Que a 5 fala o seguinte: calcule o trabalho em joules necessário para expandir um balão de 5 ml para 3,35 litros contra pressão atmosférica padrão. Dica, né? Seus pulmões realizam trabalho se você estiver assoprando o balão para encher. Então, a ideia é que está acontecendo um processo de expansão. Bem, como é que eu faço para resolver, então, essa questão? Aqui. Aumentar aqui. Bem, então vamos resolver aqui a questão 5. Anotar os dados, porque eu sempre faço isso, para eu conseguir visualizar melhor. V inicial é igual a 5 ml. Já vou transformar em metros cúbicos, que é igual a 5 vezes
10 a menos 6 metros cúbicos. Volume final, que é igual a 3,35 litros, igual a 3,35 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. P é igual a 1 atm, e eu preciso transformar atm para Pascal para obter a unidade em joules, que é a unidade de trabalho. Então, transformando 1 atm para Pascal, 101,325 Pascal. Bem, a gente começa sempre pela fórmula inicial, V inicial, V final, que é PDV, integral de PDV. Como o P é constante, pressão é constante, não está variando, eu posso reduzir essa fórmula, eu posso tirar o P para fora da integral e falar que trabalho é igual a P variação de volume. Então, vai ser essa fórmula que eu vou utilizar agora, substituindo os valores. Então, W vai ser igual ao valor de pressão 101,325 PA, que multiplica 3,35 vezes 10 a menos 3, menos 5 vezes 10 a menos 6. Feche parênteses. W vai ser igual a 101,325 PA, que multiplica 0,003345 metros cúbicos aqui. Fechou? Fazendo essa conta, W vai ser igual a 338,9 joules. Bem, fechamos então, né, a correção dos exercícios que eu passei para vocês na semana passada. Eu vou passar para vocês mais 2 listas de exercícios até o final, dessa etapa, né, desse semestre, até o dia da prova, né? Eu queria que eu vou passar para vocês os exercícios, e eu queria que vocês tentassem fazer até na nossa próxima aula, para me entregar sobre o que a gente discutiu na aula de hoje. Esse exercício, ele também vai valer 500 pontos, e eu queria que vocês me enviassem. Muitas pessoas da sala ainda não estão me enviando os exercícios. Eu sei que é difícil, termodinâmica não é fácil, eu sei disso, eu sei que é das dificuldades que vocês estão passando, que realmente é complicado. É por isso que eu resolvi realmente dedicar tempo para corrigir as questões. Gostaria de fazer isso com vocês na semana que vem de novo, corrigir. Então, eu queria que vocês entregassem na sexta-feira, até o horário antes da aula, para eu poder corrigir no segundo horário os exercícios com vocês. Eu queria que vocês tentassem fazer sem a preocupação de acertar. Eu quero que vocês tentem fazer, se esforcem para fazer, vejam os exemplos, os exercícios que eu passei como exemplo, e tentem seguir a mesma lógica. Mesmo que vocês não cheguem na resposta final, vocês estão estudando,
vocês estão treinando para a prova. Então, é uma oportunidade muito boa para vocês chegarem no entendimento da questão, mesmo que vocês não tenham conseguido finalizar. Porque a ideia é o seguinte: se você tentou fazer os exercícios e assiste a correção deles, vocês aprendem muito mais do que se vocês nem tentaram fazer e estão assistindo comigo. Por quê? Porque na hora de tentar é que aparecem as dúvidas. Se vocês estão acompanhando comigo, vocês acham fácil. E na hora de tentar fazer, depois vai aparecer a dúvida. Então, na hora da prova, se você nem tentou fazer nenhuma atividade dessas, na hora da prova vocês vão sentir muita dificuldade. Então, se esforcem. Agora, eu vou tentar mandar esse exercício hoje ainda. Se esforcem nesse final de semana, porque eu sei que vocês têm outros compromissos, né, durante a semana, até mesmo no final de semana, mas se esforcem para fazer num horário que vocês têm vago, para que vocês consigam acompanhar comigo o entendimento, né, da questão, para vocês aprenderem comigo. Porque senão é como se eu falasse e passasse direto, vocês não conseguem acompanhar. Então, tentem fazer, me mandem os exercícios, não deixem de me mandar, e eu vou tentar corrigir no segundo horário, igual eu fiz agora, para vocês conseguirem aprender comigo, tá certo? Então, eu vou, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou finalizar por hoje. Pode falar. Que unidade que você vai postar os exercícios? Eu vou mandar para vocês os exercícios via AVA. E no AVA, na mensagem do AVA, eu vou avisar em qual unidade vai estar. Porque agora eu não sei de cabeça em qual que eu vou colocar, mas eu vou postar lá e vou enviar o exercício também pelo AVA, avisando em qual unidade vai estar. Entendi. Professor, se possível, de resguardo, só para não ter esses problemas do meu não chegar, tinha como você me mandar também uma cópia por e-mail? Porque se não chegar pelo AVA, eu consigo eu receber pelo e-mail também, porque eu estava com esse problema de não estar recebendo o link das aulas. Eu não sei se eu tenho, eu vou tentar mandar por e-mail, eu não sei se eu tenho o e-mail de todo mundo, porque algumas pessoas entraram no decorrer do semestre. Então, tipo, a gente já estava tendo a aula remota e aí entraram algumas pessoas. Então, tem algumas pessoas que eu acho que eu não tenho e-mail. Mas eu vou tentar mandar para todos por e-mail, pela mensagem do AVA e avisando onde que eu postei no AVA nas aulas. Mas anotem, se vocês não receberem até amanhã, porque eu vou sair daqui da aula e vou já elaborar as questões, vou selecionar e vou mandar para vocês. Caso até amanhã vocês não tenham recebido, me mande um e-mail, porque pode ser que eu tenha perdido ou não tenha visto o e-mail de vocês. O meu e-mail é paula.paganini@croton.com.br. Então, vou repetir: paula.paganini@croton.com.br. Se vocês não receberem atividade até amanhã, me envie uma mensagem. E não deixem de tentar fazer, pelo menos tentar, ok? Porque vai ser muito importante para a aprendizagem de vocês. Alguma dúvida a mais, gente? Não. Dessa maneira tá legal.